Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma correção da banca IBAN. Agora a correção da prova realizada para a Prefeitura de Praia Grande. Prova para o cargo de Professor Adjunto 1. Essa correção é da parte de língua portuguesa. Aqui abaixo deixo o link da prova. Você pode baixar tanto a prova quanto o gabarito. Você poderá ler o texto pausando o vídeo. E caso você ache que eu estou falando rápido demais, você pode diminuir a velocidade do vídeo ou aumentar caso você ache que eu esteja falando lentamente. E se você ainda não me conhece, meu nome é Fábio Marçal, professor de língua portuguesa. Faço correções de provas de concurso público de língua portuguesa e deixo o comentário das provas, não somente das questões que estão corretas, mas também as que estão incorretas. Além disso, ajudo você com técnicas e estratégias de como realizar uma prova de concurso. Então, se inscreve aí, curte o canal, compartilha para seus amigos, seus colegas, para ajudar todo mundo a alcançar aquela tão sonhada aprovação e assim você melhorar a sua qualidade de vida. Beleza? Vamos então para a correção? Lembrando que as provas da IBAN não são liberadas para consulta, para acesso, para download no site da IBAN. As provas que eu faço correção, em sua maioria, são provas enviadas por pessoas que assistem o canal, que realizam a prova da IBAN e que enviam por e-mail para mim, e por isso elas muitas vezes são marcadas, é o caderno de questões da prova em si. Em relação à redação, muitas vezes as pessoas perguntam sobre o tema de redação. O tema da redação de cada prova a IBAN não libera também no caderno de questões. O tema é liberado apenas na hora da prova na sala. As provas da IBAN elas variam muito, elas podem vir muito fáceis ou muito difíceis, dependendo do cargo. E também a prova ela varia quanto ao conteúdo, mesmo sendo o mesmo conteúdo de língua portuguesa, conteúdo programático, às vezes a prova vem com muitas questões de gramática, às vezes vem com poucas questões de gramática e mais interpretação. Não há, digamos assim, um padrão definido, claro, na prova da IBAN, mas é uma prova que podemos dizer que é de nível mediano no geral. Então temos aqui a primeira questão da prova. Algo que eu sempre indico é ler primeiro o enunciado, principalmente das primeiras questões, a primeira e a segunda, porque são relacionados diretamente ao texto. E geralmente as questões de interpretação da prova vêm nesse início da prova, logo após o texto. E aí sim, quando você lê a questão, você já pode ler o texto sabendo o que procurar. Muitas vezes você não precisa ler o texto inteiro. Eu já fiz prova da IBAN que você não precisa ler o texto inteiro. Mas tem provas que sim, você vai precisar ler o texto. Às vezes para responder a uma questão apenas. As outras você consegue responder mesmo sendo questões, frases retiradas do texto, sem necessariamente ter que ler o texto inteiro. Apenas alguns parágrafos são necessários. Beleza? Vamos lá. O enunciado fala assim. No texto acima encontramos desvios relacionados à norma culta da língua. Assinale a alternativa que corretamente aponta dois desses erros. Não necessariamente todos os erros, mas dois deles. Então, praticamente ele está dizendo, tem vários erros nessa frase, erros de gramática, erros de norma culta. Eu quero a questão que tenha dois, só. Bem, a gente pode analisar aqui e verificar que ele trata de assuntos, vírgula separando o vocativo, tempo e modo verbal, regência verbal, concordância verbal, vírgula obrigatória após o sujeito, outro de concordância, temos aqui também novamente tempo e modo. Então são vários tipos de conteúdo numa mesma questão. Vamos ver a frase como que ela está escrita. O humorista Pedro Manso fez um enorme sucesso nos anos 2000, vírgula, até aí tudo bem. Está separando a oração coordenada assindética, que é a primeira oração. Por que coordenada? Porque a segunda, iniciada por mais, esse mais é uma conjunção coordenativa adversativa. Logo, a oração que vem anterior, a qual ele está relacionado, é coordenada assindética, porque não tem a conjunção, não tem o síndeto. Mas os caminhos, repara que aqui caminhos,
artigo mais substantivo, artigo no plural, caminhos no plural. Em determinado momento, caminhos em determinado momento passarão. Vamos considerar esse passarão como sendo o verbo desse relacionado a esse substantivo, os caminhos. Repare então que os caminhos é o sujeito do verbo passarão. O que sujeito e verbo tem de importante nessa questão? Sujeito e verbo, eles fazem parte da ordem lógica da estrutura da língua portuguesa, seguido pelo complemento. Essa ordem SVC, ela é super importante, é a ordem padrão da língua. Sempre que eu faço alteração nessa ordem ou inclusão de algum elemento, eu anuncio, eu informo essa alteração ou inclusão por meio da vírgula. Por exemplo, se eu pego o sujeito e coloco no final, vindo o verbo, o complemento e por fim o sujeito, eu coloco uma vírgula para dizer que houve o deslocamento desse sujeito. Mesma coisa se eu, entre o sujeito e o verbo, eu coloco uma outra frase, uma outra oração, uma outra palavra. Então eu coloco a vírgula para anunciar essa intercalação. É exatamente isso que você vai identificar nessa questão aqui, nessa frase. A gente pode reparar que os caminhos, sendo sujeito de passarão, está sendo interrompido pela expressão em determinado momento. Em determinado momento é uma ideia, uma circunstância de tempo em relação ao verbo. Responde a pergunta quando que os caminhos passarão a ser diferentes. Em determinado momento. É uma locução adverbial de tempo. Como essa locução adverbial de tempo está entre o sujeito e o verbo, eu coloco uma vírgula para mostrar essa intercalação. Logo, deveria ter uma vírgula entre, separando os caminhos de em e momento de passarão, beleza? Então já temos esse primeiro erro anunciado aí. Passarão está no futuro do presente, nessa frase. Só que pelo contexto a gente pode perceber que esse verbo não deveria estar sendo usado no futuro. E sim estar sendo usado no passado. Em determinado momento os caminhos passaram a ser diferentes. A terminação deve ser RAM. Os verbos no passado terminam em RAM. Falaram, cantaram, eles agiram, eles chegaram. E no futuro, o RATIO. Eles falarão, eles chegarão, eles mudarão. Beleza? Então temos aqui um outro erro no futuro de passarão. A ser diferente. Repara que diferente está no singular. E o sujeito do verbo passaram é caminhos. Caminhos está no plural. Então, diferentes, aqui tem um erro de plural, erro de concordância nominal. Pedro seguiu para outras. Percebemos que esse seguiu está flexionado corretamente no passado. Eu, tu, ele, eu segui, tu seguiste, ele seguiu. E o Pedro é o sujeito desse verbo. Da mesma forma que lá no SVC, sujeito, verbo, complemento, eu não posso intercalar os termos ou incluir um termo sem usar a vírgula, eu não posso usar a vírgula sem ter intercalado um termo. Ou seja, eu não posso fazer a separação do sujeito para o verbo com uma vírgula, nem do verbo e do complemento com uma vírgula, apenas com duas. Por quê? Com duas eu estou mostrando a intercalação, como ocorre em os caminhos, vírgula, em determinado momento, vírgula, passaram. Duas vírgulas entre o sujeito e o verbo. Porém, uma vírgula só não posso. Se eu fizer isso, eu estou marcando que houve uma mudança de local. Sujeito, complemento e verbo, por exemplo. Aí sim, eu
No caso aqui eu coloquei complemento entre o sujeito e o verbo. Vamos colocar o complemento na frente. Complemento, sujeito e verbo. Coloco o complemento na frente, coloco uma vírgula entre o complemento e o sujeito, mostrando que esse complemento está na posição inadequada, né, ou não padrão. Em vez de vir no final, ele veio no início. Como aqui está na ordem Pedro seguiu, está na ordem padrão, ordem canônica de uma frase, de uma oração na língua portuguesa, não posso deixar uma vírgula. Não separo o sujeito de verbo por uma vírgula. Não separo o verbo de complemento por uma vírgula. Beleza? Isso na ordem direta. Para outras emissoras concorrentes, como a Record e logo depois o SBT. Mesma coisa. Logo depois. É uma locução adverbial de tempo. Está entre aqui o conectivo e a expressão o SBT. Esse uso do verbo, essa ordem aqui que está separada por vírgula, na verdade está separando um elemento de outro elemento de mesma função sintática, sendo que esses dois últimos são separados pelo E. Quando ocorre isso, comprei um item, vírgula, outro item e, por fim, um outro item. Temos 3 itens aqui de mesma função sintática, né, de mesma classificação. Então, comprei uva, comprei maçã e pera. Comprei uva, maçã e pera. Esse E está separando esses 2 elementos aqui de mesma função. Ótimo! O E faz a ligação entre esses 2 últimos. Por isso eu não uso a vírgula aqui antes do E. Esse uso da vírgula não é possível quando há o E entre esses 2 últimos. Se eu estou querendo intercalar um outro elemento entre o segundo e o terceiro elemento, na frente do E ou depois do E, aí eu tenho que usar vírgula, como aconteceu naquele primeiro exemplo. Comprei uva, vírgula, maçã e pera. Quero colocar um elemento entre o E e o pera, comprei uva, maçã e, por fim, pera. Esse por fim, como é um elemento que foi incluído entre esses 2 elementos de mesma função sintática na enumeração, vem separado por vírgula, porque eu estou dizendo que ele está incluído nessa relação. Ele não faz parte da ordem canônica, da ordem principal dos assuntos. Ele é uma expressão, um termo que foi adicionado posteriormente. Vemos aqui outras emissoras concorrentes, como a Record, um item, e o SBT, outro item. Então são 2 elementos de mesma função sintática, nesse elemento comparativo, como exemplificativo, como Record e SBT, e o conectivo E está ligando esses 2 elementos exemplificativos, 2 núcleos. Como entrou posteriormente o logo depois, eu separei por vírgula, porque esse logo depois é uma circunstância de tempo. Ele é desnecessário, não é que é desnecessário, mas ele pode ser retirado sem prejuízo semântico. Eu consigo entender que a mensagem principal é Record e o SBT. O logo depois está apenas acrescentando uma informação de tempo. Concorrentes como a Record e quando? Logo depois de quê? Da Record, né? O SBT. Então, esse logo depois é um elemento que foi incluído entre 2 elementos. Por isso, eu separo por vírgula. Vamos na letra A. Emprego inadequado da vírgula, isolando o vocativo. O que é vocativo? Vocativo é um chamamento. É uma função sintática que marca o chamamento da segunda pessoa, né, do receptor. Por exemplo, João, venha aqui. Esse João é a pessoa a quem eu estou chamando. Logo, eu separo da oração inteira por vírgula. Essa vírgula aqui serve como uma maneira de 2 formas. Identificar a entonação do João na leitura e de separar o João como sujeito do verbo vir. João venha. Mas quem vem não é o João? Sim, só que aqui é uma outra questão de sujeito. Aqui é um sujeito oculto por causa do verbo
estar no modo imperativo. Então, João, venha você aqui. O sujeito é oculto você. João é o vocativo porque é um chamamento. Deus, ajude-me. Mesma coisa. Deus aqui é a quem eu estou chamando, a quem eu estou clamando. Logo é um vocativo. Separo por vírgula. E essa é a separação, essa é a função ou uso da vírgula ao separar vocativo. Porém, na frase não tem vocativo. Esse Pedro aqui da frase, nós vimos que é o sujeito de seguiu, não é o vocativo. Eu não estou chamando Pedro, eu estou justamente afirmando Pedro seguiu. Não é um chamamento. Então, essa resposta aqui não está correta. E emprego incorreto do tempo e modo do verbo. Sim, nós vimos aqui que o passarão deveria estar no passado e não no futuro. Letra B, emprego incorreto do tempo e modo do verbo passar. Sim, correto. Passaram e não passarão. E desvio no tocante à regência verbal. Regência verbal é preposição pedida por verbo, porém não há na frase nenhum erro de regência verbal. Então, essa afirmação está incorreta. Letra C, um erro de concordância. Sim, essa concordância nominal que nós vimos aqui do adjetivo diferentes está correto. E emprego inadequado da vírgula, separando o sujeito de seu predicado. É exatamente separando o sujeito Pedro de seu predicado. Seguiu para outras emissoras. Posso falar predicado ou do verbo, porque o verbo está dentro do predicado. Então, essa resposta aqui, essa afirmação também está incorreta. Emprego inadequado da vírgula, separando o sujeito de seu predicado. Na ordem lógica, o sujeito não pode ser separado do verbo por vírgula. Então, resposta letra C. D. Ausência da vírgula obrigatória após o sujeito. Não existe vírgula obrigatória após o sujeito. E um erro de concordância verbal. Também não há erro de concordância verbal aqui. Então, essas duas opções, duas afirmativas, né, dizendo que há uma ausência de vírgula obrigatória após o sujeito. Não há vírgula obrigatória após o sujeito. Na verdade, não é obrigatória. E não há nenhum erro de concordância verbal. Então, a resposta correta é a letra C. Vamos então agora para a questão número 2. Saímos de uma questão de um conteúdo relativamente difícil, porque envolve conhecimento de regência, de concordância, de regra de vírgula, que não é tão simples quanto parece. E vamos para um conteúdo que, em relação ao anterior, é bem mais simples, porque está se tratando de um conteúdo apenas. Porém, é um conteúdo grande, que é semântica, né? Trata de semântica de conjunções e requer um certo conhecimento também de classes de palavras e de período composto. Considere os trechos a seguir. Temos o primeiro e o segundo, já vamos para o enunciado. Os termos destacados em 1 e 2, no contexto em que estão inseridos, denotam respectivamente destacado na primeira mais e na segunda para. Bem, mais os caminhos. De cara você já pode pegar esse mais e classificá-lo como conjunção adversativa, conjunção coordenativa adversativa. A conjunção coordenativa adversativa dá a ideia de contrariedade, de oposição. Esse é um conteúdo que geralmente é visto em período composto, quando nós vemos orações coordenadas, orações subordinadas adjetivas, subordinadas adverbiais e subordinadas substantivas. Nós vemos que nas orações coordenadas existem 5 tipos. Oração coordenada aditiva, adversativa, conclusiva, alternativa e explicativa. Na adversativa temos algumas conjunções características e são tendo, né, como principais mais e porém, mais sem i. O mais com i é um mais de adição e o mais sem i é um mais de oposição, conjunção.
Temos então aqui nesse mais a ideia de oposição, porque de cara, né, ou adversidade, temos essas duas opções possíveis, porque de cara eu já sei que o mais é uma conjunção. Esse conteúdo de conjunção, ele ao mesmo tempo que ele é fácil, é difícil. É fácil porque ao você memorizar a maioria das preposições padrões, né, das classificações das orações, fica fácil, não foge daquilo ali. Porém, o detalhe é que realmente, né, são muitas classificações dentre as classificações de orações. E acaba ficando um pouco cansativo, maçante, requer um tempo considerável de dedicação. Segunda frase, seguiu para outras emissoras concorrentes. Bem, quando a gente vê esse seguiu, temos aí na letra A uma ideia de direção e uma ideia de propósito. Bem, quando a gente vê o contexto, a gente lembra que o ator seguiu, ele foi para uma outra emissora. Então ele se dirigiu para outra emissora. Temos então a ideia de direção. Esse para, depois desse verbo seguir, dá essa ideia. É a regência do verbo seguir. Quem segue, segue em direção a algum lugar, segue para algum lugar. Seguiu para outras emissoras, seguiu em direção a outras emissoras. Não vemos uma ideia de propósito em si. Não vemos uma ideia de que ou foi, né, um propósito dele, uma vontade dele, um desejo dele. Pelo menos não há essa ideia explícita no texto. A ideia do texto, a ideia do contexto é de que de um lugar ele se dirigiu para outro, ele foi para outro lugar. Então, resposta letra A. Na número 3, a número 3, ela depende aí de um texto, né, misto, linguagem mista, que é a linguagem verbal com a linguagem não verbal. A linguagem verbal é a que possui palavras e a não verbal possui apenas imagens, gestos. E quando a mistura dessas duas, como numa charge, temos a linguagem mista. Ao analisarmos os quadrinhos, é possível inferirmos que inferir é deduzir. Então, vamos ler os quadrinhos. Salvem os pandas, salvem as baleias. Carolina, você não acha errado lutar para salvar os bichos dos outros? Por que você não salva os bichos brasileiros? Né? Requer um conhecimento de mundo, né? Conhecimento prévio de que panda e baleia, né? Baleia até, acho que se encontra no Brasil sim, raramente, né? Em algumas regiões, mas não seria tão característico como em outros países, né? Que há uma abundância maior. E pandas vivem na China. Carolina, por que não luta, não salva, né, os bichos brasileiros? E é a frase, né, a resposta dela. Para ficar famoso, ecologista tem que defender bicho grande, meu filho. Então aqui é uma crítica, né, um sarcasmo. Ao analisarmos os quadrinhos é possível inferirmos que, letra A, as razões que levam a menina à militância ambiental não são meramente de ordem altruísta. O que é altruísta? Altruísta é aquele que se preocupa com o outro, né? Aquele que se dedica ao outro, que cuida do outro. Então, as razões, podemos perceber lá no texto o seguinte: salvem os pandas, salvem as baleias. No primeiro quadrinho, a gente percebe, né, na fala dela, um interesse para com os animais, independente de onde sejam. Então, é uma menina que está, né, lutando por uma boa causa. Os meninos perguntam, por que você não defende os animais brasileiros e só defende os que, né, são de outros países? E ela vai revelar uma outra característica dela, né, outra razão pela qual ela está defendendo as baleias e os pandas. Qual é essa razão? Para ficar. Esse para é finalidade. Para que fique famoso, com a intenção de ficar famoso, com a finalidade de ficar famoso, o ecologista tem que defender bicho grande, meu filho. Então ela está demonstrando um interesse não apenas de defender animais, mas também de ela mesma ficar famosa, de ser promovida. Então, as razões que levam a menina à militância ambiental não são meramente de ordem altruísta. Não é apenas preocupação com os animais, também é preocupação dela ficar famosa. Resposta letra A está correta.
Na letra B, a preservação da fauna nativa é a principal inquietação da garota. Não, não é a principal inquietação, fauna nativa. Fauna nativa é fauna de onde ela está. No caso, né, ela está no Brasil e panda e baleia não pertencem à fauna nativa de onde ela está, não sendo assim a principal inquietação dela. Letra C, a personalidade isenta de vaidades. Isenta de vaidades. Vemos que ela não está isenta de vaidades. Ela quer sim ficar famosa. Há aí um egocentrismo, digamos assim. Os interlocutores da menina divergem dela no que se refere à defesa dos pandas e das baleias. Divergem, ou seja, vão contra ela no que se refere à defesa dos pandas e das baleias. Não, não está divergindo. Eles não estão dizendo que não tem que defender os pandas e as baleias. Eles só estão questionando por que ela também não tem a mesma militância com os animais brasileiros. Então não há uma divergência, há apenas um questionamento. Né? E ainda reforça aqui, né? Claro indício de que não demonstram preocupação com a preservação da fauna nacional. Não, pelo contrário, né? Eles demonstram sim preocupação com a fauna nacional. Número 4. Por que você não salva os bichos brasileiros? É uma pergunta. A frase foi reescrita preservando seus aspectos semânticos, bem como o respeito à norma culta da língua. Então, quando fala em semântico, a gente fala em sentido. Significado, aspectos semânticos é que tem o mesmo sentido. Bem como respeito à norma culta da língua. A norma culta da língua é a norma padrão, a gramática normativa. Na opção apresentada em... Então, por que você não salva os bichos brasileiros? A frase foi reescrita, ele reescreveu essa frase, mantendo o mesmo sentido, né? Ou seja, preservando os aspectos semânticos, e o respeito à norma culta, ou seja, as regras da gramática. Em que oração? Vamos lá. Letra A. Os bichos brasileiros não são salvos por você. Por quê? Temos aqui um uso então de um porquê. Diga o porquê. Temos o outro porquê. Você não salva os bichos brasileiros por quê? Terceiro porquê. E os bichos brasileiros não são salvos por você por quê? Bem, há uma pergunta. Por que você não salva os bichos brasileiros? Então, a pergunta tem que ter o mesmo sentido. Letra A, vamos ver se é o mesmo sentido. Os bichos brasileiros não são salvos por você. Por quê? Sim, é o mesmo sentido. A questão aqui é o uso do porquê no final da frase. Temos 4 tipos de porquê. Temos o porquê separado e sem acento. Esse porquê ele vem no início das perguntas ou no meio da frase, né? E eu consigo trocar ou acrescentar, né? Substituir por qual motivo. Então temos aqui por qual motivo, é como eu posso mudar. Esse é o porquê separado e sem acento. Só que aqui esse porquê separado e sem acento na letra A está vindo no final da frase. E quando acontece isso, esse porquê vir no final da frase, ele deve vir com acento. Essa é a única diferença. Porque separado sem acento vem no início ou no meio, e o separado com acento ele vem no final. É o que deveria ocorrer aqui, então. Será acrescentado um acento circunflexo nesse E. Temos um terceiro porquê, que é um porquê junto e sem acento. Esse porquê junto e sem acento, ele é uma conjunção explicativa. Eu posso trocá-lo pela conjunção explicativa pois. Ele vem geralmente em uma explicação, em uma resposta. E temos o porquê junto e com acento. Esse porquê junto e com acento, ele é um substantivo. Eu consigo trocá-lo pela palavra motivo ou razão. Repara o seguinte, eu troco o porquê inteiro pela palavra motivo. Lá no porquê separado sem acento, eu não troco o porquê por uma palavra. Eu acrescento a palavra motivo lá no porquê. Ficaria, né, o por qual.
por qual motivo, por qual razão, nesse porquê junto e com acento, eu troco ele inteiro pela palavra motivo. Geralmente ele é antecedido pelo artigo o, mas também pode vir pelo artigo indefinido ou outros determinantes, sendo que eu consigo justamente trocar pelo substantivo motivo. Exemplo aqui na letra B. Diga o porquê. Temos aqui um o, é um artigo definido e está antecedendo esse porquê. Quando isso acontece, eu pego o porquê e troco pela palavra motivo. Diga o motivo de você não salvar. Diga a razão de você não salvar. Quando acontece isso, eu estou usando esse porquê junto e com acento. Beleza? Então, letra B está incorreta, porque não está atendendo a norma gramatical do porquê, assim como na letra A. Letra C. Você não salva os bichos brasileiros por quê? Repara que aqui está um porquê junto e com acento. É o porquê que deveria vir na letra B. E esse porquê ele aparece como uma questão, né? Podendo trocar por qual motivo. Seria esse tipo de porquê aqui. Como ele vem no final da frase, ele viria acentuado. Então, o porquê ideal para essa letra C é este aqui, no final da frase, acentuado, porque eu consigo trocar por qual motivo. E então, esse porquê está também incorreto gramaticalmente. Semanticamente, dá para entender. Você não salva os bichos brasileiros por quê? Letra D. Os bichos brasileiros não são salvos por você. Por quê? É o que acontece exatamente aqui na letra D. É o porquê de uma interrogação, né? Por qual, uma preposição com o pronome interrogativo. E eu consigo acrescentar aqui no final a palavra motivo. Por que motivo? Por qual motivo? Como está vindo no final da frase, da interrogação, eu utilizo com acento circunflexo. Então, resposta certa, letra D. Número 5. Avalie as proposições abaixo. Sobre as proposições acima, podemos afirmar que está correto o asseverado ou afirmado em. Primeira, salvem os pandas. Sublinhou aqui o verbo salvem. E a afirmativa diz o seguinte: o termo em destaque, ou seja, o verbo salvem, pode ser classificado como interjeição. Não pode. Por quê? Interjeição não é só porque a frase tem uma exclamação, tem uma emoção. Interjeição, a palavra em si tem que ser uma emoção representada. A palavra aqui, salvem, é um verbo. Essa salvem não é uma emoção em si. Não é uma expressão de surpresa, de emoção. É um verbo que está dando uma ordem, né? Está invocando a uma ordem. E quando há isso, esse verbo está no imperativo. A emoção? Sim, a emoção, mas não é uma emoção representada pela palavra salvem, é pela expressão inteira. E ele diz aqui, né, facilmente comprovado pela presença do ponto de exclamação. Não é a presença que vai confirmar, e sim uma palavra. Por exemplo, puxa, socorro, são expressões que elas em si são a emoção, são carregadas de sentido, de emoção, de sentimento. Então aqui é um verbo no imperativo, não é uma interjeição. Errada. Salvem as baleias. Temos o verbo salvem, o imperativo, salvem vocês. E as baleias. Esse as baleias é o alvo do salvamento, né? É o complemento do verbo. Vou salvar o quê? Ou o que nós temos que salvar? Temos que salvar as baleias. Quem salva, salva alguma coisa. Temos aqui, então, um objeto direto. Objeto direto é complemento do verbo salvar. A substituição dos elementos enfatizados, ou seja, sublinhados, que são as baleias, pelo pronome oblíquo correspondente, resultaria na seguinte oração: salvem-lhes. O que é isso, pronome oblíquo correspondente? Aqui ele está tratando de utilização dos pronomes oblíquos átonos e tônicos.
quando nós vamos para a tabela de pronomes pessoais, nós vemos que eles são divididos em pessoais do caso reto e pessoais do caso oblíquo. Os oblíquos são divididos em átonos e tônicos. Qual é a diferença entre eles? Os tônicos, eles sempre virão antecedidos por preposição. E os átonos, não. Nos oblíquos tônicos, nós temos mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, junto a si, consigo, ele, ela, o nós, conosco, vós, convosco, e também o si, consigo, e o plural de ele e ela, que é eles e elas. Então, nós temos aqui, nessa terceira pessoa, vários pronomes que podem ser usados. Esses ele, ela, eles e elas, eles podem ser usados para coisa, para objeto, para animais e para pessoas. A questão é que sempre que eu usar esse ele e ela, eles e elas como complementos, eles serão antecedidos por preposição, beleza? E os átonos é porque tem o som fraco, eles não são antecedidos por preposição. Temos aqui primeira pessoa, me, segunda, te, terceira, se, o, a, le, do singular, plural, nos, não é nós, é nos, vós, que também não é vós, é vós. E repete aqui o se e o plural de os, as e lhes. Então também na terceira pessoa temos aqui uma quantidade maior de possibilidade de uso dos pronomes oblíquos átonos. Quando eu substituo complementos verbais, que são os objetos direto e objeto indireto, por esses pronomes, eu tenho algumas características. Esses pronomes aqui, o se, te, me, nos, vos, eles podem ser usados para objeto direto e para objeto indireto. Já o e o a, eles só podem ser usados para objetos diretos, da mesma forma que o seu plural, os e as. E o lhe e o leis para objeto indireto. Essa é a característica desses objetos aqui de terceira pessoa, os pronomes oblíquos átonos. E o lhe e o leis são usados para pessoas. Se eu quiser utilizar para animal e objeto indireto, eu utilizo o pronome oblíquo tônico. Ele, ela, eles e elas, singular e plural. Por quê? Porque eles serão preposicionados e o objeto indireto, ele é preposicionado. Posso utilizar para objetos, para coisas, pessoas, animais. Agora, o lhe e o leis é para pessoas, objeto indireto. Não uso o lhe como objeto direto e não uso o a como objeto indireto. Tendo visto isso, podemos agora ir lá para a questão e responder. Salvem-lhes. Vamos reparar que o lhes aqui ele está substituindo quem? Baleias. Salvem as baleias. Porém, baleias é objeto direto. Quem salva, salva alguém ou alguma coisa. Não há preposição. Para objeto direto, como as baleias é um referente, eu vou utilizar o pronome oblíquo átono, já que é terceira pessoa. É objeto direto, terceira pessoa. Vou utilizar então o pronome oblíquo correspondente, no plural. As. Salvem nas. Como que fica? Salvem, como termina em M, coloco um hífen
e um N aqui na frente do pronome oblíquo átono. Salvem-nas. Ou, dependendo da construção, as salvem. Nesse caso aqui não é possível porque está iniciando frase. Salvem-nas. Logo, se ele diz que está a substituição dos elementos enfatizados pelo pronome oblíquo correspondente resultaria na seguinte oração. Salvem-nas. Não está correto. Está incorreto. Não é salvem-nas, e sim salvem-nas. Por quê? Repetindo, porque baleias é objeto direto, e objeto direto, sendo substituído por pronome oblíquo, é substituído por o, a, os e as, o seu plural, beleza? Eu posso utilizar o ele ou ela, eles e elas, salvem elas. Para eu utilizar o elas, eu até posso, só que vai ter que ficar com a preposição, salvem a elas. As se torna objeto indireto? Não, se torna uma exceção chamada objeto direto preposicionado. Número, então aqui está incorreta, porque ele diz que é, que é aceita, que resultaria na seguinte oração. Não resulta nessa, resulta em salvem-nas. Número 3. Carolina, você não acha errado? Tem que defender bicho grande, meu filho. As vírgulas empregadas em cada um dos excertos justificam-se, ou seja, elas são usadas com a seguinte justificativa. Ambas pela mesma norma de pontuação em vigor. Por que essa vírgula aqui está sendo usada em Carolina? Carolina é a pessoa com quem os meninos estão falando. Eles estão chamando Carolina, estão invocando Carolina. Este termo, este elemento, Carolina, é o vocativo. Nós vimos vocativo em algumas questões aí acima. Quando acontece isso, o chamamento, Carolina, essa vírgula aparece para separar tanto na entonação, ao chamar o nome, dar aquela pausa, Carolina, uma pausa, na leitura é necessário ler com essa pausa para ter a devida interpretação, e para indicar que Carolina não está relacionada à segunda frase. O vocativo ele é uma função sintática solta, independente. Alguns nem consideram função sintática porque, para ser, teria que estar associada ao verbo. E o Carolina aqui não está associado ao verbo. Quem está associado ao verbo é o você. Você não acha. Você que é o sujeito de acha. Carolina aqui é o vocativo. Então a vírgula está correta. A gente separa, uma regra da vírgula é separar o vocativo da oração. Tem que defender bicho grande, meu filho. Aqui é Carolina falando, para os rapazes. E como ela está falando com eles, ela usa uma expressão, a expressão meu filho, para se referir a eles, para falar com eles, chamá-los à atenção. Tem que defender bicho grande, meu filho, ou José, ou André. E também, então, vemos que há um vocativo em meu filho. Logo, essa vírgula aqui também está sendo usada pela regra da obrigatoriedade de vírgula, separando o vocativo da oração. Então justificam-se, sim, pela mesma norma de pontuação em vigor. Sim, os dois são usados para separar vocativo. 3, correto. Número 4. O ecologista tem que defender bicho grande. A flexão do substantivo sublinhado, que é ecologista, para o número plural, eu coloco então aqui um S, não acarretaria adequações necessárias, não ocasionaria, não levaria a modificações necessárias. Ele afirma então que se eu coloco o ecologista no plural, isso não precisa mudar o restante da frase, no restante do excerto apresentado. O que está incorreto, porque quando eu altero o sujeito, já começando pelo verbo, ele tem que ser alterado. O verbo ter, ele leva aí um acento circunflexo. Por quê? O verbo ter, ele, na terceira pessoa do singular, ele é sem acento. Na terceira pessoa do plural, ele é com acento. Ecologista tem, sem acento. Ecologistas tem, com acento circunflexo. Que defender bicho grande. Então, muda aqui a forma do verbo. Esta está incorreta, só uma que está correta. Letra A. Questão número 6.
Questão número 6 aí também depende da leitura de um texto. Vamos ver direto o enunciado. No contexto em que está inserido, o verbo poder no título do texto denota microplásticos podem... essa aqui é uma questão bem simples, é uma questão bem tranquila, porque a gente olha o aspecto aí, né, do verbo poder e associado com o verbo grudar, que está no infinitivo, e vemos qual a relação que o verbo poder tem com o verbo grudar. Ele está afirmando que microplásticos grudam nas vias aéreas. Ele está dizendo que podem grudar. Não diz que é certo grudar. Não diz que vai com certeza grudar. E nem que não grudará. Traz uma ideia então de permissão. Tem que ter uma permissão para grudar? Não tem ideia de permissão. Tem ideia de possibilidade? Microplásticos têm a possibilidade de grudar. Sim. Vemos aqui então que essa possibilidade é o sentido mais adequado para esse verbo poder. Imposição. Imposição é uma certeza, uma afirmação. Vimos que não dá essa certeza, essa garantia. E o dever, vimos que é uma condição necessária. Dever seria isso. É uma condição necessária. Os microplásticos eles têm a necessidade, têm a condição de grudar. Eles são feitos para isso? Não é essa a função deles. Então não é o dever. Resposta letra B. Vimos que não precisamos ler o texto para responder essa primeira questão referente a um item, né, uma frase do texto. Vamos então para o número 7. Descendo, número 7. É uma questão de acento grave. Para que seja preservada a obediência à norma culta, ou seja, a norma padrão da língua, as lacunas 1 e 2 do primeiro parágrafo deverão ser preenchidas conforme apontado na alternativa. Não preciso também ler o texto, eu posso fazer apenas olhando para a regência do verbo, conhecendo as regras de crase. Acento grave não tem para onde correr. Ou você estuda, memorizando as regras, ou você nem precisa estudar. Por quê? E por chute, não tem como. Vai errar, porque são muitas regrinhas. E para você estudar crase, você tem que realmente ter um conhecimento de morfologia. O que é morfologia? São o estudo das classes de palavras, praticamente, né? Tem estruturas de palavras, mas o peso maior são as classes de palavras. Ao conhecer as classes de palavras, aí sim eu vou saber o que é um substantivo, um adjetivo, um pronome. E quando eu vou lá para a regra de acentuação, de acento grave no caso, eu vejo que o acento grave ele depende da regência do verbo, tem que saber o que é verbo e saber a regência, né, conhecer as preposições dos verbos, que os verbos pedem, e identificar a classe de palavras que vem depois desse verbo. Ou seja, olha aí o pré-requisito necessário para conhecer as regras de crase. Se não tiver esse conhecimento de regência verbal ou nominal e classes gramaticais, fica muito difícil acertar uma questão de acento grave. Por isso que crase é difícil, cai em prova e muita gente erra. É um conteúdo que deve ser estudado no final das matérias do seu estudo para concurso. Você fez lá um cronograma, 6 meses, 4 meses, 3 meses, 1 ano para estudar para um concurso, pegou língua portuguesa, vai nos conteúdos iniciais, os básicos, e aí deixa a crase para ver lá no final, assim como pontuação, por causa da vírgula. Regras de vírgula dependem também de um conhecimento bem grande de sintaxe e de morfologia. Então, crase não é aquele conteúdo para estudar de cara, não tem como, fica difícil. Então vamos lá. Primeiro item aqui, primeira lacuna. Gerados a partir da degradação. Os microplásticos são partículas minúsculas que se tornam uma preocupação global. Gerados a partir. Temos esse a. E depois do a, temos aqui o verbo partir. Esse a partir de dá uma ideia, né, de origem. Isso aqui é uma locução prepositiva. São gerados da degradação. Posso substituir pela palavra da, né, pela preposição da. Gerados da degradação. Então, esse a partir da tem como núcleo, na sua locução, um verbo.
E uma regra de crase é que não se usa acento grave antes de verbo. Então, aqui é o A comum. Se é o A comum, eu tenho quais possibilidades? A1, essa quiser, a B e a D. No segunda lacuna. Degradação de produtos plásticos, eles oferecem riscos ambientais e à saúde humana. Vemos aqui que temos o eles, é um sujeito, o verbo oferece. Quem oferece, oferece alguma coisa, oferece riscos. Porém, não são só riscos ao ambiente. Esse ambientais eu posso substituir ao ambiente. Eu posso, então, ter como regência para esse adjetivo riscos, substantivo riscos, a preposição a. Posso pegar esse risco e colocar risco a quê? E perguntar, né? Risco a quê? Risco ao ambiente e risco à saúde humana. Então, quando eu falo risco ao ambiente, repara que vem a preposição a e acompanhada do artigo o com o substantivo ambiente. Esse ao ambiente é o complemento nominal de riscos. Então, o que oferece risco? Oferece risco a alguém ou a alguma coisa. Então, o substantivo risco pede a preposição a. Se pede a preposição a, o que vem depois tem que estar associado a essa preposição. Risco a o ambiente. Só que esse o ambiente, ao ambiente, ele substituiu pelo adjetivo ambientais. Porém, a expressão seguinte não foi transformada em adjetivo, deixou como uma locução mesmo, deixou como uma expressão inteira. Risco a... Opa, esse a tem que existir porque é o a da regência do nome risco. Risco a. O a vai ter que ter. Agora, a palavra que vem depois é uma palavra feminina, saúde. Risco à saúde. Repara que em cima, risco ao ambiente. O a se junta com o. Preposição a mais artigo o. Risco ao. Agora embaixo temos a preposição a da regência de risco e o artigo a do substantivo feminino saúde. Em cima, o substantivo ambiente é um substantivo masculino, por isso que vem antecedido pelo artigo o. Embaixo, o substantivo é feminino, então é antecedido pelo artigo a. Logo, como eu tenho dois as, o a da preposição com o a do artigo, aí eu tenho a junção de sons iguais. Essa junção de sons iguais é o que é chamado de crase. E essa crase é representada pelo acento grave, que é esse acento aqui agudo, só que para a esquerda. Então aqui é obrigatório o uso do acento grave. Qual é a opção então? Opção letra B. 7B. Número 8. Número 8 tem o seguinte enunciado. Pode ser considerado correto ou afirmado em. Já foram encontrados nos pulmões e até no leite materno. Esse até, ele diz que dá uma ideia de inclusão. No contexto em que está inserido, o elemento em destaque sinaliza inclusão. Sim, eu posso trocar pela palavra inclusive. Já foram encontrados nos pulmões, inclusive no leite materno. Está correta, número 1. Número 2. Pesquisadores da Austrália, do Irã e de Bangladesh descobriram, já foram encontrados nos pulmões. Os verbos enfatizados em cada um dos excertos foram conjugados no mesmo tempo e modos verbais. Descobriram. Quem é o sujeito de descobriram? Pesquisadores. É o núcleo do sujeito, né? Pesquisadores, está no plural. Pesquisadores descobriram. É um tempo passado, não é presente. Pesquisadores descobrem, nem futuro. Pesquisadores descobrirão.
Descobrirão, A-T-O, futuro. Nós vimos também isso já lá no início. Então, passado é com AM, está aqui na terceira pessoa do plural do pretérito perfeito. Pretérito perfeito é o passado concluído, passado que já foi finalizado. Já foram encontrados nos pulmões. Vamos ver o que já foram encontrados nos pulmões. Microplásticos, blá 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 blá, tal, gerados a partir tal. Eles, os microplásticos, oferecem riscos ambientais à saúde humana. Já foram encontrados, quem já foram encontrados? Os microplásticos já foram encontrados nos pulmões. Opa, então aqui o sujeito, né, do verbo foram encontrados, é o sujeito oculto, né, é microplásticos. Então, também é o tempo passado, microplásticos foram encontrados. Esse foram é o verbo ser. Terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do verbo ser. Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes e eles foram. É a mesma flexão de descobriram. Pesquisadores descobriram e os plásticos foram. Terceira pessoa do pretérito perfeito, terceira pessoa do plural. Então aqui está correta, a 1 a 2 estão corretas. Número 3. Os microplásticos tendem a se acumular. A regência do verbo em destaque é a mesma do sublinhado na frase. O que é regência? É a preposição pedida pelo verbo. Quando eu pergunto o que tende, algo tende a alguma coisa. Eu tenho tendência, por exemplo, tendência é um substantivo que vem do verbo tender. Tendência. Eu tenho tendência a isso. Eu tenho tendência a aquilo. Esse substantivo tendência, ele naturalmente pede essa preposição a. O verbo também. Ele tende a defender isso. Ele tende a sair para tal lugar. Então, sim, pede a preposição a. Agora, o verbo assistir. O verbo assistir, na regência verbal, nós temos 3 sentidos. Temos o sentido de ajudar. Quando tem esse sentido, ele é um verbo transitivo direto. Ou seja, pede um objeto direto, né? Porque é um complemento sem preposição. Exemplo, o médico assistiu o doente. O médico ajudou o doente. O é artigo. O não é preposição. Então, esse o doente é um objeto direto. VTD. Assistir o doente. VTD. Temos o assistir no sentido de morar, viver. Eu assisto em algum lugar. A regência é preposição em. E este termo que vem depois, eu assisto em São Paulo. Eu moro em São Paulo, vivo em São Paulo. Essa expressão aqui é um adjunto adverbial de lugar, porque da ideia, né, a circunstância de lugar para o verbo assistir, com o sentido de morar. E temos a assistir no sentido de ver, é o que a gente usa com mais frequência. Assistir ao filme, assistir ao jogo. Nesse sentido, nessa acepção, esse verbo pede a preposição a. E o complemento que vem depois é um objeto indireto. Então, assistir ao jogo, esse ao jogo é objeto indireto. Assistir ao filme, objeto indireto por causa da preposição a. Então, nesse sentido de ver, que é o sentido que está aqui na frase, assistiram embevecidos ao espetáculo. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Este a é a preposição. E este o é o artigo ligado ao substantivo masculino espetáculo. Temos aqui, então, preposição a com o artigo o para o substantivo espetáculo, parecido como ocorreu na questão anterior sobre crase. O ambiente, o espetáculo. Então, está aqui, assistir ao. Eu vi o espetáculo. Lembrando que o verbo ver, ele é VTD. Tá? Eu vi o espetáculo objeto direto. Assistir não, assistir com o sentido de ver, ele pede a preposição a. O complemento é objeto
indireto, é VTI. Nesse sentido, o assistir é VTI. Então, repare que o verbo assistir ele pode ser VTD, tá aqui. Ele pode ser VTI e ele pode ser VI, que é VI, verbo intransitivo. É aquele que não tem complemento verbal, é acompanhado apenas de adjunto adverbial. Então, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo intransitivo. Se você não sabe o que é isso, né, o verbo transitivo direto e indireto, dá uma olhada lá no conteúdo de transitividade verbal, em sintaxe, e os complementos verbais, né, objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial. Então, resposta, letra D. Por quê? Porque a 3 também está correta. Ele diz que a regência é a mesma. Letra D, corretinha. Questão número 9. Na questão número 9, essa aqui é uma questão de interpretação da análise do primeiro parágrafo, ainda bem que ele só pede o primeiro parágrafo. A seguinte inferência é possível, ou seja, é possível interpretar o seguinte, é possível entender o seguinte. Vamos ver lá o primeiro parágrafo. O camarote mais sofisticado. Mestre Howes informa que o termo vem do espanhol e finca raízes no século XVI. Camarote é um espaço reservado em um teatro aberto em direção ao palco. O mais importante, possui divisórias que demarcam uma exclusividade fundamental. Mesmo que poucos possam entrar nele, é de extrema relevância que os demais espectadores vejam que há um camarote fechado para evitar o afluxo dos indistintos abaixo, mas aberto para gerar a necessária admiração, que fortalece o narciso dos ocupantes, ou seja, o ego. O camarote isola para exibir. Vamos então aqui ver o que ele diz, que na letra A está escrito, que está sendo interpretado. Mestre Howes, citado no início do parágrafo, foi o criador do termo camarote? Vamos ver. Mestre Howes informa que o termo vem do espanhol. Ele vem, não é o Howes, que é o nome do dicionário, né? É o criador do dicionário Howes. Ele diz que o termo vem do espanhol. Não é o Howes que está inventando. Então, essa letra A está incorreta. Letra B. Para os privilegiados ocupantes de um camarote, é de extrema relevância que fiquem isolados, não apenas fisicamente, mas também dos olhares, ou seja, isolados não apenas fisicamente, a presença corpórea, mas também fiquem isolados dos olhares e da observação curiosa. Ou seja, aquelas pessoas que ficam no camarote, elas, além de não quererem o contato físico, elas não querem ser observadas. Vamos ver se é isso que ele diz. É um espaço reservado, em teatro aberto, em direção ao palco. O mais importante, possui divisórias que demarcam uma exclusividade. Fundamental, mesmo que poucos possam entrar nele, então há um distanciamento físico, é de extrema relevância que os demais espectadores vejam que há um camarote, que os demais espectadores, que o restante das pessoas que estão lá, vejam que há um camarote. Então, sim, quem está no camarote tem essa necessidade, né, muitas vezes, de ser observado, para que vejam que ele está no camarote. Para quê? Fortalece o narciso, o ego. Então, aqui na letra B, a primeira parte está correta, não apenas fisicamente, sim, isso aqui está certo, mas também dos olhares, não, pelo contrário, não, eles não querem ficar isolados dos olhares, ou seja, eles querem ser vistos sim, para se sentirem importantes. Então, aqui está incorreta a letra B. Continuando, letra C, a expressão fortalece o narciso dos ocupantes faz referência àqueles que se instalam em camarotes e da imperiosa necessidade que têm de serem admirados. Quando fala justamente sobre isso, Narciso, é a necessidade de o ego aparecer. Então, mais aberta para gerar necessária admiração, que fortalece o ego, o narciso dos ocupantes. O camarote isola fisicamente, para exibir, ou seja, para ser visto. Então, aqui na letra C está correta. Há uma necessidade imperiosa, ou seja, uma necessidade urgente que tem que ser atendida, de serem admirados, observados. Letra D. Aqueles que ocupam camarotes o fazem comumente por inequívoca necessidade de se isolarem, ou seja,
é uma necessidade de se isolar que eles têm de modo a não ser visto ou notado pelos demais? É uma necessidade que eles têm de não serem vistos? Não, pelo contrário, vimos que é uma necessidade de ser visto, não é por questão de segurança que estão no camarote. Muitas vezes, né, ou como o autor ele defende, pelo menos nesse texto aqui, nessa opinião desse autor, muitos que estão lá, né, alguns que estão lá, têm essa necessidade de ser visto. Então, 9, letra C. Vamos para a questão número 10, a última questão. Pode ser considerada inferência da leitura do texto, ou seja, interpretação da leitura do texto, ou afirmado em. Você pode ler lá o texto com mais calma e vamos fazer essa interpretação aqui agora. Vamos ver essa análise. De acordo com o texto, a popularização do carnaval fez surgir a hoje tão criticada camarotização do festejo. Então ele diz que a popularização do carnaval, o fato de o carnaval ter sido popularizado, fez surgir a tão criticada camarotização do festejo. Vamos ver o que ele fala lá sobre carnaval. Ver a vida de camarote e ter uma posição confortável diante dos fatos, no seio de uma sociedade desigual. É vital mostrar o privilégio. Critica-se no carnaval a camarotização de um festejo. A camarotização de um festejo, que deveria ter essência popular. Então é o contrário, né? O festejo que tem essência popular, ele não deveria ter essa camarotização. Não foi o carnaval que criou o camarote, mas o carnaval ele foi camarotizado também. Então, de acordo com o texto, a popularização do carnaval fez surgir... Não foi a popularização. Pelo contrário, o carnaval já era popular. Não deveria ter, então, o camarote. Então, não fez surgir. Está incorreta. Número 2. A guilhotina aparou arestas, porém manteve o sonho. Este trecho, inserido no terceiro parágrafo do texto, resume a seguinte informação. A sociedade pós-revolução francesa, a despeito de caracterizar-se pelo crescimento da igualdade, né, o iluminismo lá na Revolução Francesa, a igualdade, né, a fraternidade, da isonomia, ainda conservava em seu âmago a necessidade de distinção do escapar do comum. Vamos ver o que ele fala lá sobre esse pós, né, essa pós-sociedade francesa, pós-revolução. A camarização do mundo acompanhou o crescimento da igualdade. A sociedade pós-revolução francesa, né, pós-igualdade, foi desenvolvendo o cidadão e sua isonomia diante da lei, ou seja, sua igualdade. Não havia mais títulos, roupas, genealogias, né, dos reis que presidiam, demarcavam e separavam duque dos plebeus. Sua graça era diferente, ainda que nu. A guilhotina aparou arestas, ou seja, né, morte por guilhotina ajudou um pouco nessa questão da igualdade. Porém, manteve o sonho. Como posso escapar do comum? Então, como posso eu não estar na guilhotina? Como posso eu não estar junto, né, daqueles que passam por aquilo ali? Como eu posso ser diferente? Então, na número 2, ele diz que na sociedade pós-revolução, a despeito, né, embora haja a caracterização, o crescimento da igualdade, ainda se conservava em seu âmago a necessidade de distinção, de escapar do comum, ou seja, não quero estar na guilhotina, eu não sou digno de guilhotina, a justiça é para todos, independente de quem está lá, porém eu não sou daquele que está lá, eu sou diferente. Né? E aí, independente se a pessoa concorda ou não com essa ideia, com essa forma de ler a questão da igualdade ou da guilhotina, ou do não estar na guilhotina, aí é de cada um. Número 3. Há no texto uma analogia entre o camarote e o carro. Então, essa aqui está correta. Beleza. Houve sim a necessidade de escapar do comum, ainda preservou, né? Há no texto uma analogia entre o camarote e o carro, que se faz no seguinte sentido. O automóvel, a exemplo do camarote, dá ao seu proprietário a sensação de que ele se distingue dos demais. Né? Então ele está dizendo
que muitas pessoas que dirigem carro se sentem como diferentes, como superiores. O carro é um tipo de camarote que me redime do grupão no transporte público. Bom, isso aqui é a opinião do Karnal. As classes executiva e primeira são camarotes, aqui no avião, beleza. Então ele está dizendo que o carro é um tipo de camarote. Dá ao proprietário a sensação de que ele se distingue dos demais. Bom, essa afirmativa está de acordo com o que o texto diz. Do grupo menos privilegiado, que não tem condições, possui desfrutar daquilo que ele pode. Beleza, então, de acordo com o texto, essa afirmativa está correta. Possui a mesma visão do texto. Número 4. O autor, na conclusão de seu texto, ressalta o desejo humano da igualdade social. O autor ressalta o desejo humano da igualdade social e da eliminação das distinções da classe ainda vigente. Então, essa afirmativa aqui está dizendo que o autor ressalta que o ser humano tem necessidade, tem o desejo de igualdade. O ser humano tem desejo de igualdade. Essa afirmativa aqui diz que o autor diz isso. Vamos ver o que o autor fala lá no final. O ataque aos privilégios esconde, ou seja, ataque aos privilégios seria aquilo, né? O ataque às pessoas que se sentem, que são, né? Que usam da lei para se privilegiar. Esconde nosso desejo, é que ele se coloca, ele, né? Como fazendo parte, nosso desejo de expulsar aquele grupo indigno de um áureo espaço isolado. Então, eu tenho desejo de tirar os privilégios daqueles que usam a lei como privilégio, ou usam do poder econômico como privilégio. Para mim, todos deveriam ser iguais. Então, eu tenho desejo de expulsar ele de lá para que possamos estar lá. Então, segundo o autor, as pessoas, né, que tem, o ser humano tem o desejo de tirar alguém de determinada posição, não simplesmente para querer uma igualdade, para que todos sejam iguais, mas para que ele se encontre naquela posição lá. Ou seja, ele está dizendo que o ser humano é invejoso. De acordo até, né, ele traz até no texto a Revolução dos Bichos, o livro que fala sobre isso. Pessoas que falam, né, clamam por igualdade, quando na verdade não querem igualdade, elas querem tomar o poder, elas só querem, na verdade, ter a posição de quem está lá. E aí varia de pessoa para concordar com isso. Enfim, né, isso aí já é outra história, não tem a ver com o que a gente quer aqui. O que a gente quer é entender o que a questão está pedindo. A questão está pedindo para verificar se essa afirmativa está de acordo com o texto. Não, não está. No texto, o autor diz que o ser humano tem o desejo de igualdade, eliminação das distinções da classe vigente, salientando que esse anseio é fruto principalmente do ideário iluminista. Não, ele não traz esse desejo de igualdade. O desejo que ele traz, na verdade, é de inveja. Isso é o que dá para inferir, ou seja, o que dá para subentender no texto. Então a 4 está incorreta. Corretas apenas a 2 e a 3. Bom, se você gostou, curte aí, compartilha e se inscreve no canal para receber mais provas corrigidas, comentadas de língua portuguesa. Compartilha aí para quem está estudando, para ajudar seus parentes, seus amigos a passarem concurso também. Bom, Deus te abençoe, tenha bons estudos, muito sucesso para você, boa prova e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau.